De Los Angeles para o mundo, som pesado, rápido e agressivo. Uma banda forjada entre sucessos e tragédias pessoais. E aí, roqueiros e roqueiras? Eu sou o Mosh, e hoje vamos falar sobre o carro-chefe do thrash metal, Metallica. Se você gosta de conhecer histórias e curiosidades de suas bandas e artistas favoritos, deixe um gostei e se inscreva no canal. A banda foi formada em Los Angeles, no fim de 1981. A primeira formação da banda foi com James Hetfield, vocal e guitarra, Lars Ulrich, bateria, Dave Mustaine, guitarra solo, e Ron McGovney, baixo. Essa formação gravou a demo No Life Till Leather, antes de Mustaine ser substituído por Kirk Hammett e McGovney por Cliff Burton, assim criando a formação que gravou o álbum Kill 'Em All. Após ser expulso da banda, Dave Mustaine criou sua própria banda, o Megadeth. Em 1984, a banda lançou seu segundo álbum, Ride the Lightning. O álbum chegou no número 100 na Billboard 200 e mais tarde foi adicionado na lista de 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. Esse álbum contém clássicos do metal, como For Whom the Bell Tolls, Fade to Black e a instrumental The Call of Cthulhu. Master of Puppets, o terceiro álbum de estúdio, foi lançado em 1986. O álbum foi o primeiro da banda a ser classificado com disco de ouro e foi certificado 6 vezes platina em 2003. É reconhecido como um dos maiores álbuns da história do heavy metal. Na sequência do lançamento do álbum, o Metallica apoiou Ozzy Osbourne numa turnê nos Estados Unidos. Hetfield quebrou seu pulso andando de skate e continuou a turnê apenas cantando. Durante a turnê europeia Damage Inc., Cliff Burton faleceu devido ao acidente de ônibus que a banda sofreu na Suécia. A morte de Burton resultou em questionamentos sobre o futuro da banda. Por fim, os 3 membros remanescentes decidiram continuar o trabalho e, com o apoio da família de Burton, começaram a busca por um substituto. Após audições para escolher seu novo baixista, Jason Newsted se tornou o novo baixista da banda. Injustice for All, o primeiro álbum após a morte de Cliff, foi lançado em 1988. Seguido do lançamento de Injustice for All, a banda firmou pela primeira vez seu compromisso com a grande mídia musical com o seu primeiro videoclipe para a canção One. O vídeo foi enviado à MTV como uma versão alternativa, que apresentava somente com a banda tocando, caso a emissora não aceitasse a versão original. Apesar de sua duração longa, a MTV aceitou o vídeo, e ambas as versões passaram a ser apresentadas. Em 1991, lançaram o seu álbum auto-intitulado, também conhecido como Black Album. O álbum contém sucessos como Enter Sandman, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, entre outros sucessos. Robert Palmer, da Rolling Stone, acreditava que a banda tinha abandonado o estilo thrash metal para expandir sua música e gama de fãs. O álbum tornou-se o lançamento mais bem-sucedido da banda, atingindo o topo da Billboard. O próximo trabalho da banda foi o 6º álbum de estúdio, Loads. O álbum foi lançado em 1996, e durante sua produção, a intenção inicial era um álbum duplo. Entretanto, foi decidido que seria melhor lançar somente metade das canções primeiro, continuar o trabalho nas canções remanescentes, assim como fez o Guns N' Roses com os álbuns Use Your Illusion 1 e 2. Esta continuação do trabalho resultou no álbum seguinte da banda, Reload, de 1997. Em 1998, foi lançada a compilação Garage Inc., que consistia em um álbum duplo. O primeiro CD contém gravações inéditas de covers de bandas como Killing Joke, Misfits, Thin Lizzy, Merciful Fate, Black Sabbath, Nick Cave e Bob Seger. O segundo CD contém gravações antigas de covers. Com planos de volta aos estúdios em 2001, Newsted deixou a banda em janeiro alegando danos físicos após vários anos tocando com o grupo. Entretanto, entrevistas posteriores com Newsted e os integrantes remanescentes revelaram que o desejo de Newsted de lançar um CD e entrar em turnê com o seu projeto paralelo, Echo Brain, e a resistência intensa de Hetfield à ideia foi a causa principal da saída do músico. Jason também alegou que não havia espaço para ele compor,
porque James Hetfield impôs essa barreira. Robert Trujillo, anteriormente do Suicidal Tendencies e da banda de Ozzy Osbourne, foi escolhido como novo baixista. Em junho de 2003, foi lançado o 8º álbum de estúdio do Metallica, estreando na primeira posição das paradas musicais da Billboard 200. O 9º álbum de estúdio do Metallica foi lançado em 2008, chamado Death Magnetic. Depois de 11 anos de ausência, o Metallica retornou ao Brasil no início de 2010 para 3 shows, dando sequência à turnê do novo álbum. Em 2016, a banda anunciou Hardwired to Self-Destruct, o seu 10º álbum de estúdio. Hardwired to Self-Destruct foi o 6º álbum do Metallica a alcançar a primeira posição na Billboard 200. O trabalho mais recente da banda é o álbum 72 Seasons, lançado em abril de 2023. Em 2025, a banda compareceu e tocou no show de despedida de Ozzy Osbourne e do Black Sabbath. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal e comente qual outra banda e artista você gostaria de ver no canal.